Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que estiverem nos escutando ou assistindo. E do Sejam país que todos, você estiver também, né. dependendo do fuso horário também, sejam todos e todas muito bem-vindos ao podcast Toques de Despertar. Fernanda, seja muito bem-vinda ao seu podcast, Ah, muito obrigada, Adriana, seja bem-vinda ao seu podcast também. ao nosso podcast, ao podcast de todo mundo. É isso aí. Afinal, nosso podcast é colaborativo, não é? É verdade, ele é construído a várias mãos. Exatamente. E hoje eu queria te perguntar sobre uma questão que várias pessoas já nos perguntaram e que nos workshops sempre é um assunto que vem, sempre com bastante força, porque muita gente se identifica, que é a escassez. Normalmente a gente fala em escassez e já relaciona com o dinheiro. E a escassez relacionada com os pensamentos e a mentalidade que nos leva à falta de dinheiro. Mas existem diversos outros tipos de escassez. Você pode nos dar alguns exemplos com base no que vê no consultório? Eu vou além, né, além da base do consultório, eu falo da minha própria vida, tá. Opa, Até porque epa, eita lelé. Então, quem conhece aí, quem nos escuta, talvez conheça um pouquinho de eneagrama. Né? Enneagrama é uma ciência, né, muito antiga, que tem por característica aí 9 eneatipos, né, que identificam os comportamentos do ser humano. Quem tiver a chance de descobrir o seu enneagrama, eu digo que é uma grande ferramenta de autoconhecimento, né, para que você possa entender em que nível de autodesenvolvimento você está na sua vida. Grandes empresas, inclusive, utilizam o enneagrama para a contratação de seus colaboradores para que eles possam realmente estar na área correta, utilizando todo o seu potencial. Mas enfim, falando aqui, né, dando meu exemplo, eu sou um eneatipo 5, né? E o eneatipo 5 é justamente o eneatipo do conhecimento, da sabedoria e da escassez. Então, quando eu estou num nível muito saudável de autodesenvolvimento, eu estou na sabedoria, eu estou no compartilhamento. Quando eu estou num momento, né, de autodesenvolvimento que a gente diz de baixo, eu estou no processo de escassez. Então, tomando por base isso, o que seria a escassez? Seria a escassez de tempo, escassez de autocuidado, escassez de autovalorização, escassez de alegria, de prazeres na vida. Então, tomando por mim, né, do ponto de vista psicológico, como na minha infância foi uma infância vinda de uma estrutura familiar que a maioria aqui já sabe, né, onde meu pai foi alcoólatra e a minha mãe tinha que trabalhar para sustentar todos os filhos. Então, a gente veio de uma estrutura familiar um pouco mais não, né, totalmente, completamente escassa financeiramente. Então, essa estrutura se acoplou na minha psique. Então, tudo aquilo que eu precisava, que eu sentia, que eu tinha as minhas necessidades enquanto criança, não foram atendidas. Então, eu levei isso para a minha vida. Tanto que é um movimento meu de autodescoberta, de autoconhecimento, me dar abundância, que é me dar tempo, me dar prazer, me dar alegria, me dar autocuidado, me dar prazer, para que eu possa então compartilhar e dar também para o mundo sem sentir que, ai, se eu der, vai faltar para mim. Porque esse é o pensamento de escassez, né? Se eu der para o outro, vai faltar para mim, então eu não dou. Então a gente vive numa eterna escassez interna e acaba gerando uma escassez externa, né? Que daí vem muito dessa questão sistêmica daquilo que eu só quero tomar, mas eu não dou. Então, muito daquilo que eu só quero tomar é quando a gente ainda está nos nossos traumas infantis, é quando a gente ainda está na nossa criança e quer a zona de segurança, a zona de conforto. Agora, quando você começa a se autodesenvolver, se autoconhecer, entendendo quais são os teus mecanismos de autossabotagem, você começa então a criar dinâmicas, novas dinâmicas, para que você então possa combater essa autossabotagem e, neste caso da escassez, começar a te dar mais para que você então possa também dar mais para o outro. É aquilo que a gente chama de ir para o mais, ir para o amor, né? Primeiro com você mesmo e depois com os outros, que é uma consequência daquilo que você dá para você mesmo. e no caso da escassez de amor,
como é que funciona? A gente, em princípio, não dá amor para si mesma, e em seguida não dá amor para o outro para não faltar? Como é que funciona isso? É bem interessante esse mecanismo, né? Mas a gente acaba fazendo aquilo que a gente aprende. Então, se na nossa infância nós não, de algum jeito, nós não recebemos ou entendemos que não recebemos o suficiente, então a gente vai repetir esse padrão de comportamento numa fase adulta, muitas vezes nem se dando conta de que está repetindo esse padrão, né? A gente vai ver que hoje, numa fase adulta, tudo aquilo que compreende, isso do ponto de vista sistêmico, tá, gente? Tudo aquilo que compreende um problema na sua vida, na verdade, está associado a algum tipo de falta, está associado a algum tipo de escassez. Por isso que em processo de terapia a gente sempre busca descobrir o que aconteceu lá na tua gestação, o que aconteceu lá na tua infância, o que aconteceu enquanto você estava sendo gestado pela sua mãe, o que ela passou, o que ela atravessou, o que ela viveu naqueles momentos, porque aquilo que ela viveu e que talvez tenha faltado para ela naquele momento é o que vai faltar para você também. E isso é o que vai se materializar na tua vida adulta. Então, muitas vezes, se na tua infância faltou amor, faltou cuidado, faltou carinho, você vai se tornar um adulto que você vai buscar nos outros, exigindo dos outros ou cobrando dos outros aquilo que de algum jeito o seu pai ou sua mãe não deu. Por isso que tem tantas pessoas aí carentes, né? Porque elas buscam no outro, no parceiro ou na parceira, aquilo que talvez o pai e a mãe não tenham dado, é uma falta. Só que num processo de autodesenvolvimento, a gente vai entender que o nosso maior compromisso é com a gente mesmo. Então, tudo aquilo que eu acredito que me faltou na infância, eu preciso primeiro dar para mim mesmo. Então, se eu não consigo dar amor para mim, como é que eu vou querer que alguém dê amor para mim? Aí é onde gere esses. É um dos pilares também dos relacionamentos codependentes, né? Eu vou sempre buscar alguém para que esse alguém me dê algo. Então, no fundo, e olha que coisa mais séria que eu vou dizer agora, né? Quando a gente tem essas carências, essas faltas, né? Essa escassez dentro de nós, muitas vezes eu busco outro para usá-lo para tampar um buraco meu, não necessariamente é amor. Eu percebo que é muito comum entre as mulheres essa falta de amar a si mesma em primeiro lugar. Uhum. A gente sempre recebe algumas manifestações que as mulheres acabam, apesar de aparentemente parecer que elas sim, elas têm um autocuidado, elas são bonitas, são bem cuidadas, parece que falta aquela coisa do acolhimento, do acolher quem se é com as suas falhas e buscar o autodesenvolvimento. Parece que é muito mais para o externo, que é um tanto de energia feminina desequilibrada aí, né? Daí tu para pensar. Se tu tem uma relação com a tua mãe, onde gerou algum tipo de falta, algum tipo de escassez, essa falta, essa escassez vibra dentro de você. Só que ao invés de você aprender a dar para você mesmo, você vai buscar alguém que possa dar isso para você, que é o que eu falei agora há pouco, né? Então muitas vezes eu acho que é amor, mas na verdade eu estou usando o outro para suprir um buraco emocional meu. Eu quero que o outro se encaixe ali naquele buraquinho, para que então aquilo que me falta seja sanado, mas o outro nunca vai se encaixar nesse buraco, sempre vai gerar conflito, porque o outro não vai encaixar certinho. Então é onde a gente tenta mudar o outro, é onde a gente tenta ceifar o outro, é onde a gente tenta controlar o outro para que o outro se encaixe no meu buraco, que vira até uma neurose, certo? Por isso que muitos relacionamentos têm tantas brigas, tantos conflitos, tanto arranca-rabo, porque um tenta controlar o outro, um tenta moldar o outro à sua necessidade, sem aceitar realmente quem o outro é. Porque no fundo o que eu estou fazendo é tentar tampar um buraco emocional meu de uma falta, de uma escassez que eu carrego na minha alma, daquilo que eu não recebi ou que eu recebi, mas não gostei na minha infância. Então, se eu tenho essa dor com a minha mãe, que é com o feminino original, a minha referência, vai faltar feminino em mim, vai faltar acolhimento, vai faltar
amorosidade, vai faltar leveza em mim. Então eu vou tentar buscar isso fora, buscar isso fora, buscar isso fora o tempo inteiro. Então é claro que eu vou criar artifícios para que eu possa fisgar isso fora. Então eu vou me colocar linda, maravilhosa, gostosa, e tal, rótulos, identidades, que daí a gente já sabe que existem, mas que na verdade são estéticos, né? É aquela coisa externa que não sustenta uma relação ou não sustenta uma relação saudável, né? Quando a gente fala sobre essas mentalidades e pensamentos de escassez, a gente está falando tudo no nível inconsciente. E não, tem gente que tem bem consciência de que tem a escassez bem clara, assim, né? Tanto na forma de falar, não vou dar, se eu der, vai faltar para mim, ou o que eu vou ganhar se eu der. Então, tem pessoas que têm bem claro isso dentro de si e bem consciente. Agora, tem outras que de fato não conseguem compreender que a escassez financeira ela começa primeiro numa escassez de amor próprio, entende que na verdade tudo é a mesma coisa. Então, não existe uma escassez apenas financeira. Para eu materializar uma escassez de dinheiro, essa escassez ela tem que começar na minha psique. Hellinger fala, né, algo que é muito interessante, que o dinheiro é o leite materno da vida. Então, se lá na minha infância eu tive dificuldades, problemas com relação à minha amamentação, aquele momento que compreende a amamentação, de repente a tua mãe tinha leite, não tinha leite, a mãe morreu, não morreu, não pôde amamentar, veio outro irmão logo na sequência. Então, todas essas questões, elas ficam impregnadas em nós. Então, a gente vai numa fase adulta, projetar esses traumas na nossa vida adulta, gerando o quê? Aquilo que eu aprendi na minha infância. Se na minha infância o leite materno me faltou de algum nível, isso não foi compensado de outra forma, com amor, com carinho, com outro tipo de alimentação, eu vou gerar uma escassez aqui, então eu vou ter dificuldade de dar, é o que eu tô falando. Não, tá, mas se eu der, o que eu vou ganhar em troca? Então não vou dar. Ou se eu der, vai faltar para mim, então não vou dar. Isso é um pensamento de pobreza, porque o teu foco de atenção já está na falta. Então, como o teu foco de atenção está na falta, tu vai gerar cada vez mais falta, porque é aquela máxima do universo, a tudo que eu dou atenção, cresce. Então, se eu dou atenção no, não, mas se eu der vai faltar para mim, ou eu não tenho o suficiente, como é que eu vou dar para o outro? Vai faltar para mim? Nunca vai ter dinheiro suficiente na sua vida ou qualquer outra coisa suficiente. Se eu der carinho para o outro, mas o outro não está retribuindo, então não vou dar também. É a mesma lógica. Então não vou dar porque vai faltar, ou o outro não merece. Se eu dei e o outro não deu, então ele não merece continuar recebendo. Eu estou sempre fazendo uma ação baseada na reação do outro. Isso é controle, isso é manipulação, mas em nenhum momento, nenhum dos dois casos que eu relatei, são atitudes baseadas na abundância ou no amor. Eu dou porque tem tanto para mim e há uma confiança interna tão grande de que a fonte é inesgotável que eu dou. E tudo bem, eu tenho. Seja amor, seja carinho, seja alegria, seja dinheiro, eu tenho. Isso não quer dizer que você não tenha que ter valor sobre o seu dinheiro e distribuir, não estou dizendo isso. Saiba com quem distribuir. A gente, claro que sistemicamente falando, existe o equilíbrio de troca. Então a gente precisa sempre estar olhando para essas leis que regem o universo para que a gente possa estar o máximo possível em sintonia, em sincronicidade com elas para que a nossa vida possa fluir. Isso quer dizer então que não existe, por exemplo, um pensamento de escassez relacionado exclusivamente ao dinheiro. Existe um modo de vida que gira em torno da escassez, é uma escassez generalizada na tua vida? Exatamente, é uma escassez generalizada em vários níveis. Então, por exemplo, eu sempre digo para os meus clientes algo que é muito real, tá? Uma pessoa que diz assim, eu quero mais dinheiro. A palavra querer por si só, ela já representa escassez.
Porque se eu digo assim, eu quero dinheiro, o que está por trás é que eu não tenho. Se eu digo assim, eu quero um relacionamento, o que está por trás é que tu não tem. Então o teu foco de atenção já está na falta. Aí o que a gente tem que ver, tem que começar a trabalhar é de onde se origina essa falta. Onde que começou essa falta? Eu quero ser feliz. Então você não é, porque só o fato de querer já está implícito de que você não tem algo. Faz sentido? Faz sentido. E eu estava pensando aqui, que é meio que condicionado a gente usar esse verbo querer. A gente nem pensa muito a respeito. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Então a gente se condiciona e na medida em que a gente tem uma mentalidade de escassez, ferrou. Total. É automático, inconsciente e a pessoa não se dá conta de que ela está co-criando a própria existência daquela forma. Porque ela simplesmente não tem conhecimento daquilo nem que ela fala. Então, Sophie Hellinger ainda falou num dos workshops dela que ela recentemente fez, que foi muito interessante, é isso, é o que a gente sempre diz também, conhecimento é liberdade, autoconhecimento é vida. Então, se você não se autoconhece, se você não estuda, se você não lê, se você não se trabalha emocionalmente, você está cego diante da vida, sendo regido por essas forças que você não tem nem noção que você está co-criando a sua própria existência na dinâmica da escassez, porque você já aprendeu assim, então já vem do teu pai, da sociedade, de tudo. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. De novo, o querer está condicionando que você não tem. Então, o teu foco de atenção é sempre no mesmo. Eu não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. É que nem eu falar assim, eu, Fernanda, eu gostaria muito de ter cabelos volumosos, tipo assim, Gisele Bündchen, super total, né? A Maria. Então, eu posso dizer, eu quero um cabelo mais grosso, eu quero um cabelo mais grosso. O que eu tô dizendo? Eu já tenho cabelo fino, meu foco de atenção tá ali. Enquanto eu falar, eu queria que meu cabelo fosse mais grosso, eu queria que meu cabelo fosse mais volumoso, eu queria tanto, eu queria tanto. Ele vai continuar assim, porque a força que eu ponho, a energia que eu demando é na falta. E se quem nos segue ainda não entendeu que a gente trabalha aqui com energia, que nós somos energia, porque nós somos um condensado inteiro de pensamentos, sentimentos e emoções, isso é energia, são átomos pulsando dentro de nós, não está entendendo para onde a gente está indo, porque se tu não conseguir administrar os teus pensamentos, os teus sentimentos e as tuas emoções, e direcionar e canalizar isso para um centramento, para um equilíbrio, para uma sincronicidade desses três dentro da sua vida, no sentido de falar, pensar, sentir e executar aquilo que você realmente deseja para a sua vida, então fica tudo dissipado. Olha quanta energia você gasta nisso. Você falou sobre, lá quando eu estava dando os exemplos de escassez, sobre um tipo de escassez que me chamou muita atenção, porque eu estava escutando um curso hoje de manhã que falava justamente sobre isso, que é a escassez de tempo, que a gente não se dá conta do quanto tempo a gente deixa passar e o tempo que passa sem a gente aproveitá-lo, digamos assim, a gente não recupera. E a gente não se dá conta disso, a gente dá importância para o amor, para o dinheiro, para a felicidade, e a gente não presta atenção ao tempo, que é talvez uma das coisas mais preciosas que a gente tem, que não volta, que a gente não armazena, não existe um banco de tempo para a vida, e o tempo vai passando, e quando a gente percebe, ele passou em branco. Como é que a gente trabalha essa mentalidade de escassez em relação ao tempo? Sabe que um professor muito bom sobre a questão do tempo, que na verdade é a questão da presença, né? É o Eckhart Tolle. Ele até tem aquele livro O Poder do Agora e tem o segundo, né, que é o Praticando o Poder do Agora, né? E outro cara que trabalha muito bem isso é o
Ai, fugiu o nome dele agora. Joey... Não é o Dispenza? Joey Vitale. Hã? Dispenza? Joey Dispenza. Perfeito, Joey Dispenza. Então, esses dois professores, eu acho que eles são, assim, sumidade naquilo que eles compartilham com relação à presença. Então, o que eles estão sempre dizendo? Se você não controla as tuas emoções, né? E se você não controla os teus pensamentos, você nunca vai estar no momento presente para poder realmente selecionar o teu tempo. Para saber onde, de fato, você investe o seu tempo. Quando eu falo emoções, eu estou falando emoções que estão ligadas a fatos, ocorrências ou até traumas no momento passado. Então, pode ver, quando tens uma lembrança, te acarreta uma emoção, né? Que vai, às vezes, para alguma situação que tu tá preso lá no passado. Só que tu traz aquele momento passado para onde? Para o presente. Muitas vezes você fica cego, remoendo e remoendo. Ah, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, porque eu deveria ter feito de outra forma, porque se tivesse, se. É o deveria e o se. O deveria e o se. Ou tu te perde nos teus pensamentos, que daí é a ansiedade que eu tô lá no futuro. Não, mas daí eu quero controlar, porque daí vai ser daquele jeito, porque se vier daquela outra forma... E aquilo te deixa totalmente fora do presente, que é onde o tempo efetivamente acontece, porque é aqui no presente que eu tenho a chance de entregar a minha vida para algo que realmente vai me engrandecer ou não. Então, como muitas vezes, às vezes, travei agora, muitas vezes acontece das pessoas chegarem lá no meu consultório e dizer, ai, meu pai tá morrendo, meu Deus, minha mãe tá morrendo, ou alguém que veio a falecer, né? E a pessoa chora e se desmancha, meu Deus, mas por que a pessoa sofre tanto? Porque no fundo, em todos os momentos que essa pessoa esteve presente com aquele que faleceu ou com aquele que foi embora, a pessoa não aproveitou aquele tempo. Ou ela estava no passado, ou ela estava no futuro, mas não estava presente com aquela pessoa. Sabe assim? Não houve a troca, não houve a presença naquele momento. Entende? Então, a gente acaba por não estar presente e depois a gente sente falta do presente que a gente não aproveitou, do tempo que eu não consegui estar ali e que foge por entre os dedos. Porque daí, repito, ou eu estou tentando sanar alguma coisa do meu passado, ou eu estou tentando prever e controlar o meu futuro. E dinheiro a gente recupera, amor a gente talvez arranje outro. Essas Ou coisas recupera são... também, recupera, sim. mas o tempo que passou, passou. Não tem como recuperar. Isso, e o quanto você esteve presente, o quanto você deu, o quanto você entregou, o quanto você caminhou para mais para aquela relação. A gente, para aquela relação, para aquela situação, para aquele trabalho, às vezes a gente pode ir para um pensamento muito conformista e cômodo, no sentido, eu fiz o meu melhor. Claro que todo mundo faz o seu melhor diante da consciência que tem, mas a questão é, dada a compreensão de que, ok, eu fiz o meu melhor, mas eu podia ter feito diferente. Como que eu faço para não entrar então para a culpa de que, putz, eu deveria isso, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter feito aquele outro? Como é que eu faço isso? Quando eu pego isso, dessa consciência de que, eu fiz o meu melhor, mas podia ter sido diferente. Hoje eu enxergo. E o que de bom eu faço com isso hoje? Nessa relação, nesse trabalho, com esse dinheiro, dessa forma. O que eu posso fazer de bom com tudo isso agora? É como se eu pegasse o aprendizado e aplicasse o aprendizado que eu tive com aquilo que então eu me dei conta de que podia ter sido diferente realmente. Seja em relação ao amor, ao dinheiro, ao tempo, como a gente faz para superar mentalidades de escassez? Quando a gente identifica, acho que eu tenho uma mentalidade de escassez aqui. Como é que por onde que a gente começa para superar essa mentalidade?
É um processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento que eu diria que você vai precisar da ajuda de uma terapia para poder enxergar isso de formas mais profundas, porque, veja, a nossa mente ela é muito boa para nos manter no mesmo padrão, porque é assim que ela aprendeu a ser. Então, se tu utilizar você mesmo, vou colocar, né, para mudar isso, muitas vezes tu vai se encontrar no movimento de repetição. Tu diz, poxa, achei que eu tinha aprendido, mas, pô, a mesma situação de novo. Aí você acaba se decepcionando contigo. Então, é importante você encontrar alguém, uma terapia, um processo de autoconhecimento que você possa, então, começar a mergulhar e entender onde estão os gatilhos na tua infância que geraram isso, para que você, então, possa ressignificar aquela relação, aquela crença associada àquela situação, ou o sentimento associado a uma crença associado a uma situação, para que você então possa começar a traduzir isso de forma diferente e mesmo numa fase adulta conseguir modificar esse padrão de comportamento que muitas vezes vai gerar culpa. Um dos maiores impedimentos, né, não estou falando que é o único, mas um dos maiores impedimentos para o nosso processo, né, para o nosso movimento de avanço, para que a gente possa realmente descobrir quem nós somos e todo o nosso potencial, é o sentimento de culpa. E a maioria de nós não quer sentir culpa. E o que é sentir culpa? É fazer diferente. Então imagina, se eu tenho um legado familiar, por exemplo, falando do ponto de vista sistêmico, onde a mãe foi pobre, as avós foram pobres, sabe? As bisavós foram pobres, financeiramente falando, mas a gente já sabe que é uma escassez de tudo. Como que você vai se sentir feliz sendo rica? É muito difícil você quebrar isso. Você vai ter que voltar numa raiz, né? Numa questão muito inconsciente para poder ressignificar isso, para que você possa carregar a culpa sem peso de ser feliz financeiramente, apesar de toda a dor aqui atrás. Então, a maioria das pessoas, elas não querem carregar essa culpa, porque é um sentimento interno que nos impede de dar esse avanço. Agora, quando você aprende a lidar com essa culpa, aceitando ela e carregando ela, você cresce e se torna adulto para assumir o seu próprio destino e não ficar repetindo o destino, o padrão de comportamento ou as crenças de escassez do teu sistema familiar. O primeiro passo, então, seria a gente conseguir identificar essas crenças que nos limitam, que geram essas culpas, para, então, poder trabalhar e entrar nesse processo de autodesenvolvimento. Claro, você tem que começar a identificar primeiro qual é a área que eu tenho escassez. Quais são os pensamentos que me levam a ter escassez? Esses dias teve uma cliente minha, provavelmente ela vai escutar esse podcast, ela vai saber que eu tô falando da situação, né, dela, que ela compartilhou. Enfim, ela tá fazendo um curso, né, e de especialização numa área tal, e ela me mandou assim, tem que comprar, tipo, tal equipamento, né, pro curso, para depois aplicar na profissão. Aí ela me perguntou, Fê, o que tu acha? Porque é da área de constelação. O que tu acha disso e tal? Mas, Fê, olha só, é caro esse equipamento. Eu não respondi nada. Daqui a pouco ela manda assim de novo. Pois é caro e eu não sei se eu vou usar logo de cara esse equipamento, né? Que o professor estava pedindo para o desenvolvimento do curso, né? Aí eu respondi para ela, isso é pensamento de escassez? Porque se o professor está pedindo, você precisa investir, você precisa dar. Tu já tá pensando lá na frente como é que se isso vai valer ou não para ti. Eu vou te dizer, nem faz o curso, então. Porque tu não tá te entregando. Esse já é o pensamento de escassez. Entende? Vai me faltar. Eu não sei se eu vou usar. Você não tá entregue. Você não tá confiando. Você não tá entrando com os dois pés. Então não faz. Eu estava pensando em a gente aprofundar a questão do dinheiro, mas não vai dar tempo. A gente acabou falando de tantas outras escassez, não todas, né? Porque tem uma infinidade de possibilidades de pensamentos de escassez, né? Bom, nossa, bilhares, na verdade. Tá lá na tua infância a resposta.
Como eu Sempre vai sei, estar na tua infância as tuas respostas com relação à escassez, seja ela de qual nível for. Te falta um relacionamento, te falta um trabalho, te falta dinheiro, te falta alegria, te falta família, o que que te falta? O que te falta hoje é o que te faltou lá na tua infância. A escassez está lá, então tem que ser curada lá, para que aqui não reverbere isso dentro de você e você não fique atraindo a partir de crenças, a partir de comportamentos repetitivos dos quais você se coloca em escassez para repetir a estrutura da tua infância. ainda que essas respostas nem sempre sejam óbvias, né? Nem sempre a gente consegue sozinho olhar para nossa infância e dizer, eu não me faltou isso, então não vai me faltar agora. Não é tão direto assim, né? Não, não é. Por isso que eu falei, precisa do acompanhamento de alguém especializado que possa te auxiliar a enxergar aquilo que você não vê. Porque a gente não vê, gente, a gente não enxerga, a gente é cego, burro, surdo, teimoso para o nosso próprio sistema. Todo mundo me pergunta se eu faço terapia. Óbvio que eu faço terapia. Faço terapia, faço constelação, faço tudo, gente. Vocês não estão entendendo, porque é fácil quem está de fora enxergar o sistema do outro. Agora, enxergar o próprio sistema é um grande desafio, porque a nossa mente cria o quê? Movimentos de autossabotagem para continuar no processo do qual ela já sabe como fazer. Bom, então vamos combinar aqui de deixar o dinheiro para um outro episódio, Para aprofundar somente o dinheiro. para aprofundar o dinheiro. Fer, muito obrigada. Foi bem legal essa conversa sobre escassez. Pelo menos para mim, abriu outras perspectivas sobre o que pode ser escassez na vida. E tenho certeza que para muita gente também. Então, muito obrigada. Obrigada também a todos. Obrigada a todos que nos acompanharam. Se tiverem alguma sugestão, algum comentário, pode entrar em contato com os nossos canais, o Instagram, @fonturafer13, o e-mail, contato@fernandamedeiros.com, os comentários no YouTube. Enfim, qualquer dos canais estão à disposição e vamos ficar muito felizes se vocês entrarem em contato. É isso aí. Muito obrigada, gente. Até.